Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a esse dia, esse momento em estudo da Palavra de Deus. Como o áudio do último vídeo ficou ruim, eu vou repetir aqui. Nós falamos sobre os modelos de autoridade, certo? Nós falamos a passagem bíblica, Ezequiel 13, do versículo 10 ao 15, no qual Deus compara a uma parede, né, que está torta. Ele fala sobre os falsos profetas que estavam naquela época levando o povo de Israel à mentira, né, e Deus ele se irou por conta dessas falsas profecias, dizendo que haveria paz quando não haveria paz. E aí, como resultado, o povo de Israel ergueu as suas vidas como se fossem paredes frágeis e instáveis, por fora caiadas. E ali os falsos profetas estavam aplaudindo o pouco esforço do povo de Israel, e sendo que Deus estava avisando uma iminente tempestade que iria derrubar aquela parede, né? Ele estava fazendo uma analogia, né? O profeta estava fazendo uma analogia e Deus estava avisando o povo de Israel. Então, as pessoas, elas aprenderam a construir paredes tortas, né, como resposta aos modelos de autoridade, tá? E essas paredes vêm através do medo e a desconfiança que o povo tem, e era reforçado também pelas falsas profecias, né, na época de Israel. E tudo isso geram consequências de quê? Da pessoa se tornar incapaz de apreciar amizades afetuosas, a pessoa ela se torna uma pessoa solitária, introvertida. Isso também pode gerar depressão, manter as pessoas em ressentimento, em amargura, em ódio, em relação às pessoas que os ofenderam, tudo por conta de uma ferida causada por um modelo de autoridade, e na época eram os falsos profetas. E aí nós falamos sobre os modelos de autoridades especificamente, que são os pais. Como vimos no livro do Souza, os pais eles têm uma forte influência no desenvolvimento da personalidade, do caráter de uma criança. Então, se houver falta de afetividade, com falsas declarações, isso pode vir a paralisar o desenvolvimento da criança em variados aspectos e prendendo essa criança em paradigmas, em crenças erradas, né? Então, eu citei alguns exemplos que pessoas que tiveram um pai que fracassou em suprir as suas necessidades emocional, ou que falhou em promover a necessária cobertura espiritual, provavelmente essas crianças elas terão uma perspectiva incorreta do caráter divino, né, mais na frente, tá? E como consequência, essas feridas causadas pelo modelo de autoridade dos pais, elas são transferidas para Deus. Então, se uma pessoa ela teve um pai ausente ou ela foi abandonada, a sua concepção de Deus é muito distante e cética, tá? Se teve um pai autoritário e extremamente exigente, ela vai procurar servir a Deus pelo legalismo, tendendo a se apegar a uma série de regras para conseguir satisfazer o seu insaciável senso de justiça próprio. Se a pessoa ela teve um pai abusador, Deus é visto como um carrasco e a pessoa também ela não consegue confiar em outras pessoas. Se ela teve um pai extremamente rigoroso, Deus é tido como um juiz incompassivo e a pessoa ela vai se cobrar demasiadamente ou então se culpar indevidamente devido a essa influência, né? Se ela teve um pai irresponsável, indiferente, ela não vai ver limites para as suas atitudes, e aí essa pessoa ela tende à delinquência, né? E assim vai por diante
a respeito da falta da figura paterna sadia, né? Do pai e da mãe, mas especificamente do pai. E ali, no último vídeo eu citei sobre os professores, porque eles podem também gerar profundas feridas no espírito de uma criança, se esse professor agir com falsas acusações, por tratamento injusto, isso pode marcar. Os companheiros que são os amigos, né? Muitas vezes é como se fosse um falso profeta, porque os amigos, eles influenciam, e a maioria hoje no mundo influenciam para coisas que não estão ligadas à palavra de Deus, que estão fora dos princípios morais e legais de Deus. Então, vai apoiar o sexo antes do casamento, o uso de droga, né, mentiras, pornografia, esse tipo de coisas. Então, as amizades precisam ser levadas também até Jesus, né? Precisa perguntar se essa amizade é saudável ou não. E os nossos adolescentes precisam também terem, além do discernimento do espírito, eles também precisam ter uma boa base, né? O outro é o governo, e tem Isaías 10:1 como referência, 1 Samuel 8, do versículo 11 a 17. Muitos assumem o papel de falso profeta utilizando a plataforma do governo para conquistar os seus próprios interesses políticos. Então, eles vão caminhar do capitalismo ao comunismo, democracia, autocracia, vão usar os seus poderes, né, para os seus próprios interesses em detrimento do povo, tá? E isso é pecado, e isso também gera consequência para o povo, tá? A mídia talvez é o mais sinistro e maligno por conta de todos os falsos profetas que se levantam, e eles têm um forte poder de influência, tá? E eles vêm exaltando um estilo de vida imoral, a cobiça, a violência, a maneira muito sutil, mas bastante ativa e forte para o pecado. Então, é um modelo de autoridade. A igreja e os seus líderes também. Existem muitos líderes que vão crescendo nas igrejas, né? Vão tendo fama e depois eles caem em vergonha, né? E a igreja é envergonhada, o nome de Deus é envergonhado, e de uma certa forma algumas igrejas elas colaboram para as falsas profecias, e o inimigo ele tem conseguido mesmo, tá, entrar nessa área através dos falsos profetas, né? Desses homens que se levantam com a palavra de Deus, mas eles distorcem a realidade, a verdade, para criar um evangelho favorável a eles. E muitos líderes espirituais, além dos escândalos, eles geram também sequelas no seu povo, tá? Então, você precisa levar diante de Deus aqueles líderes que se levantam acima da sua vida, orar, abençoando e ter esse discernimento, né? O coração, em Jeremias 17, 9, 10, né, fala como o coração ele pode ser enganoso, apesar de que muitas pessoas hoje falam, eu vou seguir a voz do meu coração. Será se essa voz do seu coração é a voz de Deus? Ela está em alinhamento com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque às vezes a vontade de Deus vai exigir um sacrifício muito grande. A pessoa pensa assim que a vontade de Deus é só que tudo dê certo, e é realmente. Mas às vezes a gente tem que abrir mão do nosso eu, né? Às vezes vai doer, e as pessoas hoje em dia elas não querem passar por processos, né? Então precisa vigiar em relação a isso. Por quê?
Porque o próximo modelo de autoridade são as tempestades. Por quê? Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 a 27, Jesus ele descreve a tempestade que prova a edificação da nossa personalidade. E essa edificação tem o objetivo de nos corrigir e ensinar. Tá? Chuvas, enchentes e ventos vão impactar a minha vida, a sua vida, a vida de todo ser humano. E se a nossa personalidade é fruto de ouvir e praticar a palavra de Deus, a nossa casa vai estar edificada sobre a rocha e nós conseguiremos passar a tempestade. Mas se a nossa personalidade estiver alicerçada na areia, né? E aí ela vai desmoronar, tá? Vai desmoronar em meio à tempestade, e aí vai ser descobertas quais foram as motivações, as encobertas ou as explícitas. Vai ser descoberto até mesmo alguns traumas que foram que vão se mostrando quando há uma tempestade muito forte, tá? Então, eu vou ler aqui uma observação do autor. Se semeamos barreiras na personalidade, vamos colher tempestades que vão derrubar essas barreiras e expor nossos verdadeiros fundamentos ou a ausência deles, certo? Então, a tempestade ela é um instrumento de Deus, né? Quando nós avaliamos dessa forma, olhando dessa forma, vemos que é um instrumento de Deus para alinhamento também do cristão. Então, passar por prova nem sempre é pecado, né? Faz parte do processo de reestruturação da sua vida. O povo, quando saiu do Egito para adorar a Deus, esse era o comando, né, que Deus deu para Moisés falar para Faraó que o povo teria que sair do Egito para adorar a Deus lá no deserto, lá no Monte Sinai. Quando eles foram para o deserto, foi um momento de maior luta, mas também foi um momento assim, de muitos milagres. Então, veja se a sua vida, faz uma análise, pergunta ao Espírito Santo se você está passando por essa tempestade e se a sua resposta natural tem sido clamar a Deus por socorro em oração, tá? Porque esse deve ser o nosso posicionamento espiritual e intensificar essa busca mesmo com Deus, tá? Então eu vou encerrando por aqui e vamos orar. Senhor Jesus, nessa hora eu apresento a Ti os modelos de autoridade na minha vida. Senhor, que muitas vezes eu falhei em reconhecê-los e em algumas eles geraram feridas e traumas na minha alma, na minha personalidade. Mas hoje eu reconheço o Teu poder, eu reconheço que Tu és Deus e sobre a minha vida, eu quero edificar a minha vida sobre a rocha. Neste dia, eu faço uma aliança contigo, Senhor, de buscar a Tua palavra, de alicerçar a minha vida na Tua verdade, porque se houver alguma tempestade, se houver algum desvio em relação às autoridades nas quais eu estou submetida, o Senhor vai me manter firme, conforme uma rocha. E hoje, Senhor, eu peço a Ti que o Teu Espírito me conduza em verdade, em luz e em cura da minha alma e da minha personalidade. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós encerramos esse momento, consagramos a Ti, Senhor, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso coração diante de Ti.
aplicamos o teu precioso sangue sobre cada um dos teus filhos e declaramos cura, redenção. Senhor, declaramos a tua verdade, criando e estabelecendo raízes profundas, Senhor, e gerando frutos de alegria, frutos de cura, de transformação, de redenção, através do teu precioso sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um forte abraço. Vou encerrando por aqui. Fique na paz e tomara que esse vídeo fique melhor para vocês entenderem. Qualquer coisa vocês me avisam.